Olá, bom dia a todos. Eu me chamo Vitor Barros e hoje vamos realizar a prova do Colégio Naval de 2015, prova de Física na segunda fase, ok? Bem, vamos lá. Começando pela questão 39. Com relação aos conceitos físicos, assinale a opção incorreta. Letra A. Quando um chuveiro elétrico, considerado ômico, tem a sua resistência diminuída, ocorre um aumento da temperatura da água, o efeito Joule. Bem, vamos ver. A potência, né, que é convertida em efeito Joule, é conhecida pela fórmula U ao quadrado sobre R. Uma de suas fórmulas é conhecida dessa forma, né? No circuito, ficaria da seguinte forma. Aqui a tensão, a resistência e a corrente percorrendo o circuito, ok? Veja bem, se a potência é descrita dessa fórmula, U ao quadrado sobre R, e a gente tem que U é constante, assim que você diminui o R, você pega um valor menor, o que acontece com essa fração é que ela aumenta, já que o R está no denominador. Logo, a potência ela vai aumentar. Com o aumento de potência, você vai ter um aumento de temperatura. Logo, a letra A é verdadeira. Ok? B. Dois copos de mesmo material recebem a mesma quantidade de calor de uma fonte térmica. Nesse caso, o corpo de menor massa sofrerá um maior aumento de temperatura. Vamos ver. Esta é a fórmula da calorimetria, perfeito? MC delta θ, ou delta T. Se dois corpos recebem a mesma quantidade Q de calor, então essa multiplicação aqui ela tem que ser igual para os dois casos. Uma vez que o M é diminuído e o C é igual, o que tem que acontecer com o delta θ é aumentar, para que a multiplicação continue sempre sendo a mesma coisa. Ok? Então a letra B está correta. C. A rodana fixa pode ser considerada como um tipo de máquina simples que facilita a execução de uma tarefa. Entretanto, não oferece vantagem mecânica durante seu uso. Veja bem, a rodana fixa, de fato, ela é uma máquina simples, né, que transfere o movimento, né? Uma vez que eu tenho uma força por um cabo que está puxando algum corpo, né, eu posso transferir essa tensão nesse sentido, né? Onde estava algo que está sendo puxado para cima, eu posso efetuar essa força para baixo. Entretanto, não oferece vantagem mecânica durante seu uso. Perfeito. A mesma força aplicada aqui, ela está aqui, certo? Diferente da rodana móvel, né, que a força ela vai sendo dividida por 2. Letra D. As lentes prescritas para uma pessoa com miopia são divergentes, e nesse caso, quando usadas para observar um objeto, produz uma imagem virtual e maior do que o objeto. Bem, primeiro, no caso de pessoa míope, a correção é feita com uma lente divergente, correto. Porém, dizer que ela produz uma imagem virtual e maior do que o objeto não é verdadeiro. Vamos ver. A lente divergente ela é mais fácil de observar porque ela entra sempre no mesmo caso. Já a convergente não, né? Ela produz uma imagem diferente para cada tipo de... cada posição que você coloca o objeto. A divergente não. Uma vez que eu coloco um objeto aqui, vai aparecer uma vela, por exemplo. Ficou muito alto, não tem problema.
o raio luminoso que chega paralelo ao eixo, ele vai ser refletido, né, pelo foco. O outro raio que vai passar aqui pelo centro, ele não muda a direção, continua nesse sentido, né, aqui. Logo aqui, nesse ponto, se encontra a nossa imagem, objeto e imagem. Essa imagem, ela é virtual, porém não é maior, ela é menor. Então, nossa alternativa incorreta é a letra D. Ok? A letra E diz: o campo magnético da Terra, além de permitir o uso de bússola para a navegação, tem a função de proteger o planeta contra alguma radiação eletromagnética vinda do espaço. Perfeito. Está correto. Próxima questão. 40. Leia o texto a seguir. É impossível para o espelho da alma refletir na imaginação alguma coisa que não esteja diante dele. É impossível que o lago tranquilo mostre em sua profundeza a imagem de qualquer montanha ou o retrato de qualquer árvore ou nuvem que não exista perto do lago. É impossível que a luz projete na terra a sombra de um objeto que não exista. Nada pode ser visto, ouvido ou de outro modo sentido sem ter essência real. Texto de Raul Seixas. Com base no texto acima, analise as afirmativas abaixo. A imagem de um objeto mostrado pelo lago tranquilo é virtual, direita e de mesmo tamanho do objeto? Bem, um lago tranquilo pode ser interpretado como um espelho plano. Se eu tenho um objeto aqui, a sua imagem vai ser, estará aqui, né? Espelho plano. Ela é virtual. Imagem direta e de mesmo tamanho. Ok? Então, primeiro, verdadeiro. Segundo, a sombra de um objeto projetado pela luz na Terra acontece devido ao princípio da propagação retilínea da luz. Perfeito. Um 2 é verdadeiro. O que ela quis dizer é que a luz não faz curva, só anda em linha reta. 3. Nada pode ser visto sem ter essência real. Neste caso, a visão ocorre por causa da propagação da refração da luz ao passar pelo objeto real. Refração, acho que essa palavra não está bem colocada, né? Seria a luz, quando toca no objeto e volta, da forma que nós vemos, ela está sendo refletida, né? Não é refração. O nome correto seria reflexão. É dessa forma que nós observamos objetos, depois que a luz é refletida nele. 4. Ao afirmar que nada pode ser ouvido sem ter essência real, o autor se refere ao som, que é uma onda mecânica capaz de se propagar em todos os meios materiais. Perfeito.
O som é uma onda mecânica. Verídico. Diferente da luz, que é uma onda eletromagnética, né? E a 5. Quanto ao espelho, pode-se dizer que qualquer um deles, plano ou esférico, sempre reproduzirá imagens de coisas que estão diante dele. Sim, para mim isso é verdadeiro. Eu acredito que a 5 é verdadeiro, mas coube uma interpretação incorreta e equivocada da banca e na verdade ela é falsa. Então, certamente essa questão cabe um recurso. Vamos para a 41, ok? Fossas abissais ou oceânicas são áreas deprimidas e profundas do piso submarino. A maior delas é a Depressão Challenger, na Fossa das Marianas, com 11.033 metros de profundidade, temperatura das águas variando de 0 a 2 graus Celsius. De acordo com o texto, pode-se dizer que a pressão total sofrida por um corpo que esteja à altura de 33 metros acima do solo dessa depressão e a variação de temperatura na escala absoluta em Kelvin e Vale, respectivamente. Bem, a variação em Kelvin é a mesma que em Celsius. Como ele dá de 0 a 2 graus Celsius, tem que ser 2 Kelvins também. Agora, para calcular a pressão, vamos ver como é feito. Aqui está o nível do mar, né, onde a pressão é atmosférica, e a pressão de um objeto a 33 metros acima do solo é uma pressão de uma coluna d'água de 11.000 metros, né? Então vai ser a pressão atmosférica mais a pressão, o peso dessa coluna d'água, ρgh, ok? Então a pressão atmosférica é dada, 10 a quinta, o ρ, o g e o h. No final das contas a gente vai achar 1,101 vezes 10 oitava Pascal, gabarito letra A, ok? Questão 142. As especificações do chuveiro elétrico de uso doméstico são 220 volts, 2.800, 540 watts. As potências nominais especificadas são alcançadas com a chave de controle de temperatura na posição verão ou inverno. Baseada nas informações, analise as afirmativas abaixo. 1. O disjuntor recomendado para o uso do chuveiro em condições de potência máxima deve ser 30 A. Vamos ver. A DDP é dada, né? 220 volts. E tem duas potências possíveis aí. A de 2.800 watts e 5.400 watts. Obviamente, a potência máxima é no inverno, né? Onde requer mais energia para aumentar a temperatura da água. Então vamos ver, a gente pode usar a fórmula potência igual a DDP vezes a corrente e determinar qual é a corrente que vai passar pelo circuito. Vamos ficar 5.400 é igual a 220 vezes I, ok? Dividindo por 10 dos dois lados, podemos cortar o zero, tá? I vai dar 540 dividido por 22. Vamos simplificar por 2, vai ficar 270 por 11. 27 por 11 dá 2, vírgula, sobra 6, 5, alguma coisinha, né? Aproximadamente 2,5 vezes 10, ou 25, aproximadamente 25 ampere. Então, é verdadeiro, né? 30 ampere é o suficiente. Próxima afirmativa. A resistência elétrica do chuveiro com a chave na posição inverno é de aproximadamente 9 ohms. Vamos ver. Vamos usar de novo potência. Agora, DDP e resistência, a fórmula é o ao quadrado sobre R. Ok? A gente está falando de verão, então 2.800 é igual a 220 ao quadrado sobre R. Isso é
R igual a... Então a posição é inverno, né? Que é 5.400. Ok? Vai ficar R, isolando o R, ficar 220 vezes 220 dividido por 5.400. Simplificando os zeros, né? Posso simplificar por 2, ficar 11, 54 por 2 é 27, ok? Vamos aproximar esse 22 para 21, para poder ficar divisível por 3 e simplificar agora. Vai ficar 9 e 7, ok? Então, vai ficar 77 dividido por 9, que dá aproximadamente vírgula, né, 72 para 7, 5 dividido por 4 dá 9, dá 5, 8,5 ampere aproximadamente. Aproximadamente 9, verdadeiro. 3. Com a chave na posição verão, a resistência elétrica do chuveiro diminui, fazendo a água ficar um pouco mais fria. O que acontece? Potência igual U quadrado sobre R, não é? Se na posição verão a potência diminui, é porque a resistência aumentou. Ao contrário do que ele acabou de falar, né? Então, falso. Assim, podemos concluir que a alternativa D é a correta. Seguindo para a questão 43, vamos lá. Observe a figura a seguir. Fibra e a luz refletindo. Uma das maiores revoluções ocorridas nas últimas décadas foi o uso do cabo de fibra ótica para o tráfego de dados, voz, imagem e som. Através das redes de telecomunicação, o maior desses cabos atualmente é o CMUI-3, que sai da Alemanha e chega até a Coreia do Sul, passando por 32 países, no total de 39 quilômetros percorridos. Considerando o trajeto da luz pela fibra ótica da figura, e que o tempo médio de transmissão de dados entre a Alemanha e a Coreia do Sul seja de aproximadamente 0,195 segundos, pode-se afirmar que na fibra ótica ocorre o fenômeno de... Bem, o que a luz está... O raio luminoso está sendo refletido, né? Então, dispersão não é, nem refração não é. E a velocidade da luz, isso é simples de calcular aqui, né? Se ele percorre 39.000 quilômetros em 0,195 segundos, vou fazer a continha. A velocidade da luz, que a gente chama de C na física, é 39 vezes 10 ao cubo, dividido por 0,195, ok? Então, podemos aproximar esse 0,195 para 0,2, né? 39 vezes 10 ao cubo, dividido por 0,2, que é 2 vezes 10 a menos 2. Aproximando isso aqui para 40, vai ficar 20. 40 por 2 é 20. Então, 20 vezes 10 a quarta, que dá 200.000 quilômetros por segundo. Ok? Gabarito é letra B de bola. E para finalizar a prova, vamos para a questão 44. Um dos brinquedos mais populares de um parque de diversão é a montanha-russa, cujo esboço de um trecho pode ser representado pela figura abaixo. Desprezando-se todos os atritos, considerando que a gravidade local vale 10 metros por segundo e que o carrinho parte do ponto a partir do repouso, pode-se afirmar que sua velocidade no ponto C será... Bem, não é uma questão difícil. É uma questão de conservação de energia mecânica, né? Veja bem.
colocar aqui. Se a gente pode desprezar o atrito, a conservação de energia mecânica. Então, a equação, energia mecânica no ponto A é igual a energia mecânica no ponto C, ok? Onde a energia mecânica entra energia cinética, energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. No caso, não há energia potencial elástica, só a cinética e a gravitacional. Como ele parte do repouso, né, a energia cinética no ponto A é nula. Só tem energia potencial gravitacional. Enquanto em C vai ter os dois, a energia cinética e a energia potencial gravitacional. Vamos ver como fica isso aí. A gravitacional IA, né, é gravidade vezes massa vezes altura. Então, a massa a gente não tem, vamos chamar de M, vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, 98, perdão. Igual. Energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2, mais a potencial gravitacional em C, que vai ser massa vezes gravidade vezes altura, 53. Ok? A gente pode dividir todos os termos por M, né, e isolar a velocidade. A gente tem que passar isso aqui para lá subtraindo, ficar 980, né, menos 530 é igual a velocidade no ponto C ao quadrado por 2. Aqui vai ficar 45, né? 450 vezes 2 é igual a velocidade no ponto C. Isso aqui vai dar 900. Logo, velocidade no ponto C é igual a 30 metros por segundo. Como ele quer a resposta em km por hora, é só fazer a conversão, né? É só dividir por 3,6. Então, 30 dividido por... Não, perdão. Metro por segundo para km por hora a gente multiplica. 3,6. 3,6 vezes 3, tá? 3 vezes 6, 8, mais 1, 9. Fica 108 km por hora. Gabarito deve ser de casa.